A graça e a paz, queridos irmãos, que bom nós podermos estar aqui mais uma vez para podermos juntos estudarmos a palavra de Deus, sermos abençoados pela sua palavra. Eu espero que esteja tudo bem, creio nisso, que na sua casa, com a sua família, que esteja tudo bem. Que o Senhor esteja te abençoando, temos orado por isso e temos certeza do cuidado, do amor do nosso Pai que está no céu. Não é? Então vamos orar para a gente começar a estudar a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua palavra, para então, Senhor, sermos abençoados, edificados por ela. Sim, Senhor, a Tua palavra diz que é através dela que nós somos acrescentados em fé, porque a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, a fé vem pelo ouvir a pregação. Então, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra realize hoje em nossos corações aquilo para o que ela está sendo enviada. Que o Senhor abençoe a minha vida como o vaso que vai transmitir a Tua palavra, que seja o Senhor. Estou em completa dependência do Senhor. Quero ser um lápis na mão do escritor, o pincel na mão do pintor. E abençoa também os meus irmãos, aqueles que nos ouvem, para que os seus ouvidos possam ser ungidos, não é? Para que eles entendam a Tua palavra, a Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, querido? Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o caminho de Emaús. Que maravilha esse texto que se encontra em Lucas, no capítulo 24. Abra lá Lucas 24, a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Tome sua Bíblia e vamos juntos ler este texto, né, e ver aquilo que o Senhor quer nos falar. O texto começa dizendo assim para nós que naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Amém? É importante nós entendermos o contexto desta passagem. Isso acontece, o capítulo 24 fala para nós da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 24 começa assim, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Então esse é o momento em que o Senhor, ele ressuscita dos mortos e as mulheres vão ali levar os aromas que elas haviam preparado para embalsamar o seu corpo e encontram a pedra removida e voltam, correndo, tem aquele encontro com os anjos que perguntam por que buscais entre os mortos aquele que vive, e elas retornam e relatam isso para os apóstolos e os que estavam reunidos ali com eles. E aqui fala que esses apóstolos, o Pedro corre, vai lá no túmulo, isso está no verso 12, porque eles não acreditaram no testemunho das mulheres. E o Pedro vai lá e ele vê a situação, volta para junto de todo mundo e confirma que o túmulo estava vazio. E aí começa o texto dizendo isso, que naquele mesmo dia, dois deles
estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E Emaús era uma cidade, ela não é muito, não é sabido exatamente onde ela se localizava arqueologicamente, mas se sabe que ela era uma cidade perto, ela estava a 60 estádios de distância, mais ou menos 12 quilômetros, como um bairro, ali de Jerusalém hoje, ou seja, era uma aldeia. E esses discípulos, neste momento, eles estavam se movendo. Olha que coisa, eles acabam de ter uma notícia, algo tão assim importante, e eles ainda assim se movem para Emaús. Dois deles. Isso me surpreende, isso me deixa assim, com algumas perguntas do porquê estes homens, apesar de estarem vivendo este momento, um momento importante, interessante, não é? Em que chega para eles ali uma notícia de que Jesus havia ressuscitado, de que o corpo dele não estava mais ali no túmulo. As mulheres falaram para eles o que os anjos haviam dito para elas, e ainda assim estes homens que eram discípulos do Senhor estavam se movendo para Emaús. E quando eu leio mais um pouco para frente, eu entendo por quê. Porque Emaús, para mim, é o caminho das expectativas frustradas. É o caminho das expectativas frustradas que nos impedem de reconhecer o Senhor. E diz aqui o texto isso. Olha que fala aqui, quando eu parei aqui no verso 16, que dizia: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ou seja, vamos lá, eles têm uma notícia que era motivo para que eles ficassem felizes, não é verdade? Mas não, ainda assim, eles ainda estavam entristecidos. Aquilo que aconteceu ali, aquela notícia, ela não mudou nada no coração destas pessoas. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Eu quero falar um pouquinho sobre esse Cleopas. Acerca do Cleopas, Eusébio, um dos pais da igreja, um dos grandes, escritores do início da igreja, lá do 2º século, Eusébio diz que Cleopas, ele era irmão de José, ou seja, tio de Jesus. Era da família do Senhor, o Cleopas, só a título de ilustração, de aprendizado. Essa pessoa, ela tinha assim, meu Deus, era da família, era ele que estava pensando dessa forma. És o único que ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, Jesus perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, e diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificavam. Preste atenção no que diz o verso 21. Ora, nós esperávamos
que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E diz aqui, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Meu Deus do céu, como que essa expectativa, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Seja, Emaús é este caminho, né? O caminho das expectativas frustradas. É o caminho do falso evangelho. É o caminho da frustração. É esse caminho que muitos caminham nele. Uma imagem distorcida do Senhor. A não compreensão do propósito da sua vinda, da sua missão. É o que estes homens não entendiam. E por isso, apesar das notícias, daquilo que estava sendo falado, não fazia diferença. Porque o coração deles estava preso, o coração estava preso em uma expectativa. Estava preso em uma mentira, estava preso em um engano que cegava a mente destas pessoas. O que está escrito aqui, que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Gente, isso é impressionante. É impressionante como que estes homens, sendo discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, como que eles não estavam cegos, não. Eles não estavam como Paulo ficou ali depois que teve o encontro com o Senhor, que ficou cego com aquelas escamas sobre os olhos. Eles não estavam assim, não. Estavam caminhando, eles estavam ali, perfeitamente, enxergando tudo, mas eles eram impedidos, porque havia ali na mente deles uma verdade, que os impedia de entender que aquele que estava ali com eles era o Senhor Jesus, porque na mente deles o Senhor estava morto. Eles não estavam acreditando que ele pudesse estar vivo. Então, quando você não acredita que uma pessoa está viva, chega alguém ali perto de você, ou seja, aquele alguém chega, você pode até pensar que seja parecido com ele, não é? Alguma coisa dessa forma, mas não é ele, porque ele está morto. E assim é o coração da gente. E assim são as nossas cegueiras religiosas. Assim são os impedimentos que percebemos hoje em tantos que não conseguem perceber o Senhor. Perceber o Senhor que está junto deles. Queridos, o Senhor tantas vezes está ali do nosso lado. E olha que coisa maravilhosa, o Senhor foi encontrar-se com esses dois. Que lindo do Senhor, o Senhor é tão lindo. Ele percebendo o coração destes dois, a quem ele amava, eram discípulos dele. O Senhor fez questão de encontrá-los neste caminho. O Senhor é bom, o Senhor, ele se aproxima de nós, ele se achega a nós nos nossos momentos de angústia, em nossos momentos de frustração, ele se coloca ao nosso lado para nos fazer reconhecê-lo.
nos dar a oportunidade de reconhecê-lo na sua verdade, em quem ele é, o nosso Pai, o nosso pastor, aquele que cuida de nós, aquele que está vivo, aleluia. Ele é aquele que vai ao nosso encontro neste caminho de dúvidas. Dúvidas que todos nós temos, tantas, no nosso caminho. Quantas vezes, não é verdade, o Senhor, Ele veio me encontrar nesses 40 anos que eu caminho com Ele. Quantas vezes o Senhor, Ele se achegou a mim nos meus momentos de angústia, nos meus momentos em que eu estava caminhando, meio que sem rumo, para algum lugar, não sabendo ao certo para onde, mas ele se achega e ele começa a conversar comigo. Muitas vezes a gente acha assim que são os nossos pensamentos, não é verdade? Que a gente fica ali pensando algumas coisas acerca da situação e daí a pouquinho vem a voz do Senhor tão clara, os nossos olhos se abrem. Os nossos olhos se abrem. A gente começa a sentir, o texto aqui diz que depois que os olhos destes homens se abriram, porque Jesus começa a falar com eles das coisas que deveriam acontecer, diz aqui, Jesus vira para eles e fala: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Que momento lindo! Eles o reconheceram nesse momento, quando o Senhor, o pão da vida, se revela, não é verdade? Quando ele parte ali o pão e aquilo que ele já havia feito antes com eles, eles percebem, é o Mestre, é Jesus, e ele desaparece, não é, da presença deles. E olha que lindo que está escrito aqui no verso 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que lindo! Voltaram para onde deviam estar, de onde não deviam ter saído. Voltaram para o lugar de onde as dúvidas, onde as angústias os haviam tirado. Isso acontece tantas vezes, a gente vê isso. Alguns irmãos que estão aí nesse caminho de Emaús. Pessoas que nesses momentos de dúvida, que nos momentos de angústia, eles deixam a comunhão, deixam o estar ali, né, no calor, no fervor da comunhão, da igreja,
e resolvem ir para algum lugar, para Emaús. Mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus, que tanto nos ama, que tanto cuida de nós, que Ele vai ali. Ele vai ali ao seu encontro. Ele está ao seu encontro. Já está com você. Talvez você esteja nessa situação, sem saber para onde vai. Caminhando aí, neste caminho cheio de perguntas, neste caminho sem direção, e se perguntando tantas coisas, tantas dúvidas. Mas o Senhor está com você. Ele diz, eu estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, Ele quer nos levar a este momento. O Senhor quer nos levar a este momento do partir do pão, desta comunhão gostosa, desta revelação da sua verdade, de quem Ele é, da compreensão da sua palavra. Mais à frente, um pouco, ainda nesse capítulo 24, também os apóstolos, todos eles estavam muito confusos, e Jesus aparece para eles, e aí aqui no verso, Jesus ele explica para ele a lei, o que Moisés falava, os profetas, no verso 44, e então o verso 45 diz assim, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Algo que nós não devemos nunca desistir, é de observar as Escrituras. Porque haverá esse momento, queridos, haverá esse momento que a nossa sinceridade, ela vai produzir essa revelação. Porque a palavra do Senhor diz lá em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Que mesmo nesses momentos de dúvida, no momento de frustração, de angústia, nós temos que nos manter perto da fonte de vida, da fonte de revelação, a palavra do Senhor. Há uma ousadia, né, da minha parte quando eu digo que a palavra é o próprio Senhor Jesus. Porque lá em João, no capítulo 1, o verso 1 começa dizendo assim que no princípio era o verbo, o Logos, a palavra, que o verbo era Deus, estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus, ela é viva, viva, e o Espírito e vida, suas palavras são Espírito e vida, não é? O apóstolo Pedro disse isso para Jesus, para onde iremos se só tu tens as palavras da vida? Então nós temos que estar próximos daquele que pode então iluminar o nosso caminho, porque Ele é o caminho, o verdadeiro caminho, não o caminho de Emaús, mas o caminho para Jerusalém, o caminho para a comunhão, o caminho para o lugar onde deveriam esperar para serem cheios do Espírito Santo, o caminho da frutificação, o caminho da vida em abundância. Ele é o caminho. A palavra é a luz para o nosso caminho. Então nós temos que estar perto, é a palavra que se aproxima de nós também, queridos, porque o Senhor nos fala através da sua palavra. Eu não sei de você, mas quando eu leio as Escrituras, eu sinto um calor no meu coração. Eu sinto. Eu louvo a Deus por isso. Quando eu ouço as palavras do Senhor, quando me aproximo das Escrituras e com oração, com esse desejo de serem iluminados os olhos do meu entendimento, como Paulo diz, acho que é lá em Efésios que ele diz isso, que ele roga para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para compreendermos a verdade, que esses nossos olhos sejam iluminados, como foram iluminados
os olhos desses dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Caminho das frustrações, o caminho das dúvidas, o caminho do não saber para onde vai, o caminho do fugir, o caminho do medo. É o caminho de Emaús. Mas é ali que o Senhor nos encontra. É ali que Ele vai nos buscar e nos trazer de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, para o lugar onde nós temos que estar, que é na sua presença, na plena comunhão, na alegria da sua ressurreição, na alegria da nossa salvação, na certeza do cumprimento da vontade de Deus em Cristo Jesus, caminhando no seu propósito para a nossa vida. Este é o nosso caminho e este caminho é Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor, neste momento em que vivemos e que talvez tantas pessoas estejam aí cheias de medos e frustrações, de ansiedades, por causa das dúvidas, não é verdade? Por causa dessas tantas falas na nossa cabeça. Nós temos o nosso pastor, nós temos o nosso Pai maravilhoso, que caminha conosco, está junto da gente. E nesse momento, lendo esse texto do caminho de Emaús, eu me lembro de um texto tão lindo e tão antigo, que quando eu estudava, e veio uma vez num caderno, na contracapa do caderno, uma história de um homem que andava na praia e que ali, andando na praia, ele reconhecia o Senhor ao lado dele, porque ele percebia as suas pegadas e as pegadas do Senhor. O texto chama As Pegadas na Areia, não é? E que quando de repente ele passou por um momento de muita angústia, de muita luta, de muita dor em sua vida, e aquelas pegadas que ele via ali ao lado das suas desapareceram e ele só enxergava as suas pegadas. E aí, quando ele morreu, ele chegou perante o Senhor e fala com o Senhor: Senhor, por que naquele momento em que eu passei por uma angústia tão grande e eu que via sempre as suas pegadas ao lado da minha, eu não mais via as tuas pegadas, eu só via as minhas. E o Senhor respondeu para ele: não eram as suas pegadas que você estava vendo, eram as minhas, porque eu estava te carregando no colo. Aleluia! Que lindo, não é verdade? Tantas vezes nós achamos que o Senhor não está conosco, mas Ele não nos deixa. Ele diz: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Ninguém vai poder te tirar das minhas mãos. Esse é o Deus maravilhoso que nós temos, nosso Pai que está no céu. Glórias sejam dadas ao nome dele. Então, em nome de Jesus, esteja certo disso, que mesmo que você esteja nesse caminho, o Senhor já está perto de você para te conduzir de volta para o lugar onde você deve estar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento, por esta palavra. E oro por aqueles, ó Deus, que porventura estejam no caminho de Emaús, que estão fugindo, estão distantes, estão angustiados, cheios de dúvida.
procurando se esconder, procurando se afastar do perigo, da situação que vivem, fugindo de ti. Mas como fugir de ti? No Salmo 139 está escrito: se eu vou ao mais fundo dos abismos, lá tu estás. Se eu subo ao mais alto dos montes, lá tu estás também. Eu não posso fugir do Senhor, o Senhor nos alcança, louvado seja o teu nome. Por isso eu oro, Senhor, pela tua bênção, e que o Senhor se revele a estas pessoas, que o Senhor ilumine os olhos espirituais destas pessoas, que o Senhor possa se revelar àquele que nos traz o pão de cada dia, aquele que nos sustenta com a tua verdade, com a tua graça, com o teu poder, com a tua alegria, com a tua paz, com as provisões celestiais tão necessárias, essenciais para a nossa vida. Eu oro isso, Senhor, e abençoo a vida dos meus queridos que nos ouvem neste dia, nesta mensagem, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, fique firme, fique em paz. Se essa mensagem te abençoou, manda ela para frente. Abençoe outras pessoas com ela. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, agora e sempre. Amém.